né, a cada dia aqueles que o Senhor resolveu salvar. Então nós estamos contentes por isso. Então hoje eu quero falar sobre esse texto, quero pregar sobre esse texto, destacar 3 aspectos do texto. Primeiro, aquele que chama, a quem ele chama, e por fim, por que ele nos chama, para que ele nos chama. Então eu não vou também demorar muito hoje, tendo em vista exatamente a realizarmos hoje esses 2 sacramentos, tanto o batismo e a profissão de fé, como a ceia do Senhor. Que grande privilégio a gente está tendo hoje à noite, irmãos, de participarmos desse momento. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4, versículos 18 a 22. De 18 a 22, e diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar mais uma vez, e nessa oração nós vamos colocar diante do Senhor os pedidos que estão aqui colocados em nosso boletim. Pai, na Tua presença, nos voltamos em oração nessa noite, mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo grande privilégio, pela grande alegria e satisfação que temos de prestar um culto a Ti, ó Deus, de reunido com a Tua igreja, com o Teu povo, com os Teus filhos, poder cultuar ao Senhor. Pai, nesse instante, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, nos desafie, ó Deus, a vivermos como discípulos de Jesus Cristo, como pessoas que compreenderam o seu chamado e compreenderam a razão desse chamado e o porquê desse chamado. Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesta noite também pelos irmãos, pelos pedidos de orações, ó Deus, aqui em nosso boletim. Nós queremos colocar diante do Senhor a vida de cada servo Teu, de cada irmão desta comunidade, de cada pessoa desta cidade, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, os corações, possa transformar as vidas, possa mudar, ó Pai, exatamente esta cidade pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra. É impossível a nós, mas ao Senhor tudo é possível, e portanto nós oramos, porque cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, neste momento nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho destinado, obviamente, a toda a igreja, a todos os servos do Senhor, a palavra de Deus para nós, mas os seus leitores iniciais eram judeus. Mateus estava escrevendo para uma comunidade de pessoas que eram judeus e que estavam aguardando, ansiando a vinda do Messias, a chegada daquele que libertaria o povo da opressão romana, libertaria a nação exatamente daquela situação. E aí Jesus Cristo vem exatamente cumprindo toda a agenda de Deus. A gente vê isso no capítulo 1, o Messias que está chegando. Ele é o Deus divino, porque ele veio de Deus. Nós temos a genealogia de Jesus, e ele é também o Senhor que é humano, que vem em carne. Nós temos a genealogia de Jesus exatamente desses 2 aspectos, tanto a pessoa divina como a pessoa humana. E Jesus começa então o seu ministério, e você vai ver muito em Mateus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Como disse o profeta, isso tem a finalidade exatamente de dizer àquela comunidade que as profecias do Antigo Testamento apontavam exatamente para Jesus, elas se cumprem em Jesus. Ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o Filho de Deus, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Ele recebe exatamente o testemunho de alguns personagens como João Batista. E aí Jesus Cristo então começa
o seu ministério, inicia a sua jornada. Daí o versículo 18 começar tratando exatamente disso. Ele diz: caminhando Jesus ao mar da Galileia, ou seja, Jesus estava em movimento, caminhando, ele estava exatamente seguindo o seu propósito, a sua jornada. E ele estava junto ao mar da Galileia, que era uma região simples de antigamente, era uma região pequena, de pessoas humildes, de pessoas simples, e Jesus começa exatamente o seu ministério nessa região, para se cumprir inclusive o que disse o profeta Isaías no capítulo 9, quando nós lemos durante todo o mês de dezembro: Galileia dos gentios, exatamente a esperança surgindo de lá. Jesus está começando o seu ministério, está seguindo a sua jornada, e aí ele vê dois irmãos, um chamado Simão, Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O primeiro aspecto desse texto que eu quero destacar, irmãos, é exatamente a figura de Jesus, aquele que nos chama. Não, irmãos, não há possibilidade de nós sermos discípulos de Jesus, de nós seguirmos a Jesus, de nós amarmos a Jesus, de sermos exatamente missionários de Jesus, profetas de Jesus ou proclamadores do Evangelho de Jesus, se Jesus Cristo não nos chamar. É Ele quem chama, é Ele quem nos escolhe, é a ação de Deus que nos leva para o seu povo, para a sua comunidade, para servi-lo. É um mestre divino, é um mestre soberano, criador dos céus e da terra, aquele enviado por Deus para nos salvar. É Ele quem nos chama. Isso é algo que já estava na sua missão. O texto diz que o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele chamaria o seu povo exatamente para ser povo santo, para servi-lo, para amá-lo, para ser conduzido por ele. Ele seria o nosso pastor. Todas as promessas do Antigo Testamento, da figura do pastor, como aquele que viria para arrebanhar, para juntar o seu rebanho que estava espalhado por toda a terra. Ele é a figura principal, portanto, do texto. É Jesus quem nos chama, é Ele que nos convoca para a sua missão. Há uma música que diz: ouve, ó pecador, vem. Jesus está chamando. Jesus é quem nos chama. Não somos chamados, então, irmãos, para seguirmos alguma ideia mirabolante. Não somos chamados para seguirmos algum projeto falido. Não somos chamados para seguirmos qualquer pessoa ou personalidade que a mídia produz. Nós somos chamados para servir ao Senhor de toda a terra, o Deus que se fez carne para nos salvar. Jesus está chamando. A quem Ele chama, portanto? Aí nós temos aí a figura de alguns personagens, né? Simão, chamado Pedro, e André. Mais à frente nós temos o versículo 21, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Jesus chama pessoas simples. E o texto destaca aqui exatamente essa verdade. Eles eram pescadores. Eu imagino que se você quisesse, de repente, como um técnico da seleção brasileira, você recebesse a missão de ser o técnico da próxima Copa da seleção brasileira, talvez você chamasse alguns gordinhos assim como eu, né? Para integrar a equipe. Você faria isso? Claro que não. Talvez você chamasse alguns pernas de pau, assim, pessoas que nunca chutaram uma bola na vida, né? É claro que você não chamaria esse tipo de pessoa para ser o seu atleta, integrar a sua equipe, para jogar a Copa do Mundo. Você chamaria aqueles que estavam bem fisicamente, que estavam exatamente preparados para correr, para dar sangue, né? Ou seja, para se doar em uma competição que é de intensa, que exige muito dos seus competidores. Você não chamaria os piores jogadores. Talvez você não ia chamar ninguém do Ibis, por exemplo, né? Para ser o seu atleta principal. Você ia chamar os melhores jogadores para integrar a sua equipe.
Jesus tinha um maravilhoso projeto, um grandioso projeto. Ele está executando esse projeto. E ele chamou pessoas simples como eu e você. Imagine se o critério de Deus fosse, de repente, a nossa conta bancária, o saldo que a gente passou de 2018 para 2019. Não seria... Talvez alguns aqui fossem chamados, né? Mas nem todos seriam chamados. Talvez o critério fosse que você fosse um poliglota, falasse alguns idiomas, né? Porque afinal o plano de Jesus era para toda a terra, então eu vou precisar de missionários que falem outras línguas. Talvez alguns aqui, né? Quem sabe Augusto, né? Algum outro aqui que fala algumas línguas aí, né? Até Flora também, né? Flora seria, né? Mas não seriam todos aqui chamados. Se de repente Jesus resolvesse chamar apenas a determinada classe social, aqueles que estão bem fisicamente para essa missão, afinal vocês vão ter que percorrer toda a terra, então vocês não podem ter problemas de saúde, vocês têm que ser quase que um corpo assim, né, atlético, né? Acho que ninguém aqui. Talvez Vitória, né? Está aí, né, sempre praticando, né? Talvez. Mas o Senhor Jesus Cristo não usa esses critérios, irmãos. Quem trabalha em RH, em seleção de funcionários, sabe quais os critérios que devem ser observados naqueles que concorrem a uma vaga de emprego. Jesus não usou esses critérios. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder da missão, a capacidade da missão, aquele que está à frente da missão, não somos nós, a capacidade não é nossa, o poder não é nosso, nós vamos apenas representando aquele que é soberano sobre os céus e a terra, nós somos apenas embaixadores do Rei, é Ele que é o Senhor, a capacidade é dEle, o poder é dEle, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que é o soberano. Por isso nós não podemos ter medo. Por isso que nós não podemos temer. Imagina esses pescadores aqui, pessoas incultas, simples, talvez falasse, né, para o mode, né, esse nosso linguajar. Aí mais à frente, no livro de Atos, quando o Espírito desce sobre esses discípulos, e eles cheios do poder do Espírito Santo, cheios da capacidade de Deus, eles entram em sinagogas, entram em lugares públicos, eles falam também em plateias enormes. Por exemplo, Pedro, 3.000 pessoas se convertem no sermão. Imagine quantas pessoas poderiam estar naquele local. Homens simples. E o comentário das autoridades eles andaram com Jesus. Eles estavam com Jesus. Meus irmãos, como discípulos de Jesus, não há nada mais urgente para nós do que andar com Ele, do que ser cheio da graça dEle, do que conhecê-lo cada dia mais. Não há possibilidade de sermos discípulos de Jesus e andarmos na contramão dEle. Aqueles que andam com Jesus são a cada dia capacitados na missão. Portanto, às vezes a gente diz assim: pastor, mas eu não sei falar, como é que eu vou evangelizar se eu não sei dizer nada? Claro que você sabe. Diga: Senhor, me capacite. Aí você diz assim, não é que você diga assim: Jesus te ama e Ele quer que você se arrependa. Não, não é que você diga isso em cor, não, estou brincando. Mas você tem a graça de Deus para comunicar o Evangelho, para anunciar a salvação. Deus nos chamou para isso. Deus chamou pessoas simples. Isso que é maravilhoso do Evangelho, que o Evangelho não faz distinção de pessoas. Ele chama a todos para que se arrependam dos seus pecados e possam servir a Deus, o Deus verdadeiro que nos chama para o seu Evangelho.
O convite de Jesus, ou o chamado de Jesus foi: vinde após mim, ou sigam-me, venham comigo nessa missão. Esse é o convite de Jesus para nós a cada dia, irmãos. Isso não é apenas para aqueles que estão sem Cristo fora da igreja, é também, mas é para a igreja também, que é tentada a cada dia a seguir um evangelho que não tem Cristo, portanto não é evangelho, a seguir determinadas doutrinas sem Cristo, a certas práticas sem Cristo. Seguir a Cristo é tê-lo como centro de toda a nossa vida, de toda nossa prática, de todo o nosso exercício espiritual e de tudo que a gente faz nessa vida. Vinde após mim. Jesus Cristo não é um guru que a gente vem no final de semana consultá-lo para as nossas coisas, não. Ele é o Senhor da nossa vida e, portanto, diariamente nós devemos segui-lo. Quando somos tentados, por exemplo, a seguir na contramão de Jesus, esse convite é tão atual para o pecador quanto para mim e para você. Vinde após mim. Vinde após mim. Aquele que chama, a quem ele chama? Ele chama pescadores, pessoas simples. Ele chama a mim, chama a você, chama a todos nós para servi-lo. E para que ele nos chama? Versículo de número 19 nos diz: disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Obviamente você tem um aspecto que Jesus associa aqui ao ministério de Pedro, ou à profissão de Pedro. Pedro era pescador e Jesus Cristo diz assim: Pedro, olha, você vem após mim, eu vou fazer você agora pescador de homens, né? Não mais de peixes, mas de homens. Esse é um aspecto missional, ou seja, um aspecto da chamada dos discípulos, mas é também o nosso chamado, irmãos. Tá? Talvez você diga assim: não, eu não tenho esse chamado aqui. Claro que todos nós temos. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama com uma finalidade: anunciar as obras de suas mãos, anunciar aquele que nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é assim que diz 1 Pedro 2,9? Que nós somos raça de Deus, nós somos povo de Deus, sacerdócio universal, para proclamar aquele que nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama, irmãos, para sermos o sal e luz desse mundo. Deus nos chama para testemunharmos que Ele é o único Deus verdadeiro. Deus nos chama para proclamarmos a Deus todos os dias. Deus nos chama com essa finalidade de dizer ao mundo: há um Senhor que vem caminhando e que também está chamando a você. Há um Senhor que está em missão e chama a você e diz a você: arrependa-se dos seus pecados. Ele nos chama. Quem nos chama? Jesus. A quem Ele chama? A todos. E para que Ele chama? Para anunciarmos, para proclamarmos as suas obras. Mas há um aspecto ainda nesse texto, irmãos, que eu quero destacar para a gente finalizar. O verso de número 20, o texto nos diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso de número 22, então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Veja que coisa interessante. O aspecto da renúncia aqui apresentado no texto. O aspecto de que todo aquele que recebe um chamado, ele recebe para uma nova fase da sua vida, ou para um novo aspecto da sua vida. Por exemplo, quando nós recebemos um chamado, por exemplo, do governo do estado, você passou no concurso, agora esse aqui é um funcionário público, seu status muda, né? Você é uma nova pessoa agora, você é um funcionário público, né? Então o chamado, ele vai exigir de nós
algum aspecto de renúncia. Ele muda o nosso status, mas ele também exige de nós algum aspecto de renúncia.